Quem governava a Inglaterra era o amante. O governo da Inglaterra virou uma disputa para ver quem dormia mais perto do rei. Teve um momento em que não importava a lei, conselho, parlamento ou cargo. O que definia o poder era quem tinha acesso ao corpo do monarca. E quando isso acontece, o estado inteiro começa a apodrecer de dentro para fora. Ministro deixa de ser escolhido por competência. A decisão política começa a nascer em corredor de palácio. E gente poderosa passa a cair não porque perdeu influência, mas porque perdeu espaço no quarto. E foi exatamente isso que aconteceu no reinado do James. Enquanto ele achava que estava governando, escrevendo tratado e discutindo teologia, o poder real já tinha mudado de mão faz tempo e estava concentrado em quem sabia jogar o jogo mais antigo da corte: proximidade, ciúmes, carinho e afeto. E quando a política vira disputa por acesso ao corpo do rei, sempre alguém acaba morto. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entrar no momento em que o reinado do James deixa de ser só bagunçado e começa a feder de verdade. Antes da gente começar, eu queria contar para vocês um projeto novo. Eu tô achando que as biografias estão muito longas e eu achei uma forma de fazer elas de uma forma mais simples e com desenhos, com gráficos. Então, agora à tarde, no horário do almoço, eu tô fazendo novamente as biografias de forma mais simples do James. E desde sábado eu já postei o comecinho, né, dessa biografia. Eu vou fazer isso também com os Tudors e agora vai estar numa playlist específica que eu vou deixar marcada para vocês aqui no final desse vídeo e depois vocês me contam o que vocês preferem, que eu continue com as biografias longas toda segunda à noite e faça tarde na hora do almoço. Essas partes mais simples, inclusive da biografia do James, ou a partir da semana que vem, que já vai casar, né, a parte que a gente tá na biografia, eu já começo a falar dessa outra forma. Enfim, vamos pro vídeo. Depois do caso Overbury, o próximo desastre veio na forma de um parlamento tão inútil, tão travado e tão cheio de ódio acumulado que a própria história batizou de A Dead-Led Parliament, o parlamento estragado. Essa reunião durou 2 meses, não aprovou uma única lei e serviu apenas para deixar claro que o rei e o povo tinham parado completamente de se entender. Mas para entender o nível desse desastre, você precisa entender por que o James precisava daquele parlamento e por que o parlamento precisava do James e por que os dois chegaram àquela abertura de abril de 1614 com expectativas completamente incompatíveis e nenhuma das duas partes tinha o menor interesse em fingir que era diferente. James precisava do dinheiro, como sempre. O casamento da filha Elizabeth com Frederico V do Palatinado tinha gastado uma fortuna que a Inglaterra não tinha. Ele também gastava demais na corte e as dívidas estavam acumuladas desde o começo do reinado e tinham chegado num ponto em que ou o parlamento liberava mais dinheiro para o rei ou a coroa inglesa ia precisar se virar com expedientes cada vez mais duvidosos. O que o James não queria aceitar, porque aceitar seria admitir que o direito divino tinha um limite prático, era que o dinheiro parlamentar vinha com perguntas parlamentares. E a Câmara dos Comuns de 1614 não estava para perguntas educadas, eles queriam exigir, porque a nobreza e a gentry inglesa tinham passado a última década assistindo ao tesouro real sendo drenado por favoritos escoceses, por casamentos, por monopólios vendidos a particulares como se fossem souvenirs da corte e pelo sistema de taxas que o James estava aplicando desde que tinha fechado o parlamento, você se lembra? Só que antes do parlamento reabrir, o James ainda tentou uma manobra que, quando vazou, azedou qualquer chance de diálogo que poderia ter existido. Circulou entre os parlamentares mais como suspeita do que plano ou comprovado a ideia de que o rei estava recrutando homens de influência local para garantir que os eleitos fossem favoráveis à coroa e aprovassem o que fosse pedido sem barulho. O problema é que o plano vazou antes do parlamento abrir. E quando os parlamentares chegaram a Londres, eles não chegaram apenas com uma lista de reclamações, chegaram com a certeza de que o rei tinha tentado comprar o voto deles antes da sessão começar. O primeiro mês de abril, então, de 1614 foi de Guerra Fria. Todo mundo ainda queria manter a compostura. Os comuns debateram as imposições, debateram privilégios parlamentares, debateram quem podia ou não sentar e, ao fim, eles se recusaram a discutir qualquer valor a ser dado ao rei antes que ele não atendesse às reclamações deles. O James
Observando de fora, interpretou isso como um ataque pessoal, porque como o direito dele vinha de Deus, ele tinha o direito de ter o que ele queria. O segundo mês, o de maio, foi mais barulhento, quando ficou claro então que o dinheiro não ia sair sem concessões, que o James não queria fazer. A tensão dentro da Câmara dos Comuns começou a transbordar para os discursos. Membros começaram a atacar abertamente os favoritos do rei, como, por exemplo, o Robert Carr, que estava lá no auge da influência, enquanto a nobreza inglesa tradicional aguardava audiências que nunca chegavam. O James não estava nem aí para ouvir eles. E aí, em junho, James percebeu que não ia sair nada dali e fez o que fazia sempre que a realidade entrava em conflito com a visão que ele tinha de si mesmo. Ignorou a realidade, fechou o parlamento de novo e dissolveu em 7 de junho de 1614. O parlamento então foi dissolvido sem que nada fosse resolvido. Até rimou. A mensagem que saiu dali não foi de imposição de autoridade, foi que o rei era fraco, que era mimado, porque um rei que dissolve o parlamento quando não consegue o que quer, está admitindo que não sabe governar com o parlamento. E um rei que não sabe governar com um parlamento na Inglaterra do século XVII está construindo tijolo por tijolo de um problema que vai estourar, e spoiler, lá no reinado do filho Charles I. Enfim, o parlamento foi embora, mas os problemas ficaram e alguns deles tinham endereço lá na Irlanda. Enquanto o James brigava com o parlamento sobre dinheiro em Londres, do outro lado do mar, irlandesas, consequências de uma decisão tomada alguns anos antes, como eu tinha comentado já com vocês, estavam se tornando realidade no corpo de pessoas que não tinham sido consultadas sobre nada. A Plantation of Ulster, a colonização do norte da Irlanda, ainda estava em plena execução e que consistia em remoção de populações, substituição da cultura local, reconfiguração de uma paisagem humana inteira por decreto real. E se você também não se lembra dos vídeos da Elizabeth, a gente chegou a comentar que o Ulster era a região mais gaélica e mais católica da Irlanda, o lugar onde a cultura irlandesa pré-colonial, há muito tempo atrás, tinha sobrevivido com mais integridade, onde os grandes chefes locais ainda comandavam lealdades que competiam com qualquer autoridade londrina, onde a resistência ao domínio inglês tinha encontrado sua expressão mais organizada, e ali tinha ocorrido a Guerra dos 9 Anos, entre 1593 e 1603, que foi liderada pelo Conde de Trone e o Conde de Tyrconnell, os dois maiores senhores de Ulster, e foi a ameaça mais séria que a coroa inglesa tinha enfrentado na Irlanda em todo o século XVI. Eles acabaram fazendo as pazes com James em 1603, logo após a morte da Elizabeth, e por alguns anos mantiveram seus títulos, suas terras, numa relação tensa, vigiada, onde ambos os lados sabiam que a paz era frágil. Só que aí, em 1607, como eu já tinha comentado, sem aviso, os dois condes e mais 90 nobres gaélicos fugiram do que a gente chamou de fuga dos condes, que os historiadores debatem até hoje qual foi a motivação. Foi a fuga preventiva diante de uma conspiração real contra eles? Foi uma saída negociada ou foi desespero? Não se sabe com certeza. O que se sabe é que a saída deles deixou o Ulster juridicamente vazio do ponto de vista da coroa inglesa. As terras dos condes foram imediatamente confiscadas como terras de traidores e o James tinha em mãos o maior estoque de propriedade confiscada desde a dissolução dos mosteiros do bifão do Henrique VIII. E aí esse projeto foi a colonização dessas áreas, cerca de 500 mil de acres que foram distribuídas em lotes e distribuídas pelos proprietários privados que recebiam terra em troca de trazer colonos protestantes, construir infraestrutura defensiva e não alugar para irlandeses nativos por um período estabelecido. Militares e funcionários da coroa também, a segunda parte, que tinham servido na Irlanda e recebiam terras como recompensa pelos serviços. E também o terceiro ponto, também às vezes alguns nativos considerados leais que recebiam lotes menores nas margens do projeto, as piores terras, com mais requisitos, mais onerosos. E é claro que você sabe que as famílias que viviam lá não saíram por vontade própria, elas foram deslocadas, pressionadas e progressivamente substituídas em partes significativas do território para dar lugar a esses colonos que não falavam irlandês, que não praticavam catolicismo, que não tinham nenhuma relação histórica com aquele território, além de um contrato assinado em Londres. Não teve extermínio nesse primeiro momento, mas isso seria uma bomba relógio para as décadas seguintes. Enfim,
Aí a gente chegou na parte da história que estamos em 1614. A plantation ainda estava em fase de implementação, os primeiros colonos chegaram, as primeiras tensões locais já estavam visíveis e os relatórios que chegavam de Dublin ao Conselho Privado em Londres misturavam otimismo oficial com admissões veladas de que os particulares não estavam cumprindo as obrigações e que preferiam alugar para irlandeses nativos porque era mais fácil e mais lucrativo do que trazer colonos de fora. Ou seja, o projeto estava funcionando de forma parcial, incompleta, com desvios que a coroa via e fingia não ver, porque corrigir exigiria mais recursos e mais atenção do que o James estava disposto a dedicar. A Plantation do Ulster de 1610 foi um projeto, então, ambicioso, executado de forma descuidada, e o descuido teve um preço, mas o preço foi cobrado de quem não tinha poder de cobrar de volta. E agora a gente chega no centro do nosso vídeo de hoje, com a chegada de um novo favorito masculino que vai mexer com todas as estruturas já quebradas do reino do James. O nome dele era George Villeris. Ele não entrou na corte do James como político, e sim como espetáculo. E isso faz com que as coisas sejam vistas de forma completamente diferente do que a gente viu até então. Tudo sempre pode piorar, porque o espetáculo que o Villeris oferecia era exatamente o que a corte saturada de escândalos, envenenamentos e julgamentos públicos precisava. Era juventude, elegância, a possibilidade de começar algo diferente, e depois de tudo que tinha acabado de acontecer, né? E como ele era? Fisicamente os relatos são unânimes, o que é bem difícil de acontecer com qualquer personagem histórico. Ele era alto, era bonito, de um jeito fora do comum. Tinha sido educado na França nas artes da corte, dança, equitação, esgrima, e chegou a Whitehall no momento em que o Robert Caro, o conde de Somerset, estava desmoronando lá no centro do escândalo Overbury, que eu comentei da semana passada. E isso funcionou especialmente bem porque o James não era um rei distante, ele era físico, ele tocava, abraçava, encostava, demonstrava afeto de uma forma aberta num ambiente onde isso não era padrão. E isso era traço de personalidade dele com seus favoritos e não com a esposa. Mas claro que ele não apareceu do nada, o timing foi perfeito. A entrada triunfal, como podemos dizer, foi organizada por um grupo de nobres liderados pelo conde de Pembroke e com o envolvimento inclusive do arcebispo da Cantuária, o George Abbot, que sabiam que o James precisava de um favorito novo e se ele precisava, o favorito pelo menos devia ser alguém que a aristocracia inglesa tradicional pudesse influenciar, alguém que servisse de canal entre o rei e os interesses da velha nobreza. Então o plano era colocar um jovem carismático perto do rei e usá-lo como ponte. Mas o que o plano não calculou direito é que pontes têm dois lados, e o Villeris era inteligente o bastante para perceber que podia se tornar o próprio destino, em vez de ser apenas o caminho. James VI então viu George Villeris pela primeira vez em 1614, provavelmente durante uma caçada, e a reação foi imediata. Não é interpretação moderna, é registro da época. Múltiplos observadores perceberam que o Villeris não tinha entrado na corte como mais um jovem ambicioso querendo espaço, ele tinha sido escolhido. Mas o que acontece depois não é um salto, é um processo. Ao longo de meses, o Villeris vai sendo colocado cada vez mais perto, primeiro presença, depois conversa e depois acesso direto ao rei, até que em 1615 ele recebe o cargo de Gentleman of Bedchamber, que parece técnico, mas na prática é uma chave, porque não é só um título, é o direito de estar no espaço mais íntimo do rei, com acesso físico diário e proximidade constante. Ele agora estaria lá quando o rei acordava, quando ele conversava e quando ele iria decidir alguma coisa, em um sistema onde a decisão nasce da conversa antes de virar decreto. Quem está dentro do quarto governa muito mais do que quem está fora dele. E isso aconteceu rápido o suficiente para incomodar. E rápido o suficiente para deixar claro que aquilo não era só uma promoção por mérito ou favor político comum, era a preferência pessoal virando estrutura de poder. E é claro que você vai me perguntar, eles eram sexuais? Então, eu não posso dizer isso com certeza. A historiografia séria pisa com cuidado, não porque não exista material, mas porque o material existe em excesso e exige leitura. Existem cartas do próprio James, preservadas, analisadas, estudadas, com linguagem afetiva intensa, chamando Villeris de meu querido filho e esposo.
expressando apego, necessidade e dependência. Existem relatos de pessoas da época que descrevem a intimidade como algo visível na dinâmica da corte, não como escândalo, mas como fato. Mas o que não existe é prova direta que permita fechar a questão sem um debate. Mas o que a gente sabe era uma relação bem afetiva. A gente não sabe até que ponto, se era emocional, político, físico ou tudo isso. Mas não parou por aí. Depois de ser o cavaleiro do quarto do rei no ano seguinte, em 1616, ele se tornou cavaleiro da jarreteira, a mais alta ordem da cavalaria inglesa, reservada para a nobreza mais estabelecida, e logo depois recebeu o título de Visconde Villeroy. Em 1617 se tornou Conde de Buckingham. Mas o que transformou o Villeroy de favorito em poder de fato não foram os títulos, foi o acesso. A partir de 1616, quem queria audiência com o rei, quem queria cargos, quem queria que uma carta chegasse ao rei, precisava do Villeroy. A estrutura administrativa inglesa, que tinha funcionado durante décadas através de um conselho privado com membros que tinham poder próprio, começou a ser contornada tão somente pelo favorito, e isso é horrível, né? O problema também é que ele não foi sozinho, irmãos dele receberam cargos, a mãe foi criada condessa, parentes de segundo grau que tinham passado a vida inteira sem aparecer em nenhum documento histórico de relevância, de repente estavam se casando com herdeiras de grandes títulos, ocupando posições no governo e acumulando propriedades. E se você acha que isso não atraía inimigos, pois é, né? A nobreza inglesa tradicional acreditava que tudo aquilo era um insulto de classe. Eles tinham a sensação de que as regras de acumulação de poder que tinham valido por gerações tinham sido suspensas por uma relação que ninguém tinha votado e ninguém tinha mecanismo de prestação de contas. E eles não estavam errados, né, gente? Mas a história não acaba aqui, porque enquanto a corte afundava cada vez mais em intriga e favoritismo, outro problema já estava se formando e não era pequeno. Um projeto econômico que prometia resolver e só piorava. Um juiz que teve coragem de falar o que ninguém fazia, dizer não ao rei, e no meio disso tudo, James toma uma decisão, voltar para a Escócia, 14 anos longe do país onde ele aprendeu a sobreviver politicamente. E o que ele encontra em 1617 já não é o mesmo lugar, assim como o homem que voltou também não era o mesmo rei. Aproveita e se inscreve, se torna membro e fica aqui comigo, porque aqui a gente não passa pano, a gente abre arquivo real. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite pro próximo Steph Flix. Um beijo grande.